Vamos dar início à segunda apresentação da segunda mesa deste evento Marcha para o Oeste, aqui, a apresentação dos trabalhos realizados com o apoio da Bolsa IMS de Pesquisa em Fotografia na quinta edição. Só queria lembrar que, a partir de agora, já estão abertas as inscrições para a sexta edição da Bolsa. Agora vamos começar apresentando o pesquisador Gil Vieira, que foi o ganhador da segunda, o segundo bolsista, digamos, a ganhar essa quinta edição. Ele é crítico e historiador da arte, interessado na reflexão sobre arte e culturas visuais em localidades na Amazônia, em suas relações com imaginário e ideologia. Nasceu em Ananindeua e, desde 2014, vive e trabalha em Marabá, no Pará, onde atua como professor na Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. É doutor em História e mestre em Artes, ambas pela Universidade Federal do Pará. É autor dos livros Confrontar a Matéria, Inquietar a Memória, Notas sobre a Arte e Política na obra de Marconi Moreira, escrito em 2024, que é um artista visual paraense, e Espaços em Trânsito, Múltiplas Territorialidades da Arte Contemporânea Paraense, de 2014. Contemplado na quinta edição da Bolsa IMS de Pesquisa em Fotografia, com o projeto Imagens e Narrativas Dissidentes, as fotografias da Marcha para o Oeste no Brasil e suas possibilidades interpretativas. Edson Caiapó, que vai ser o comentador da pesquisa do Gil, é historiador, escritor, ativista, ambientalista e curador, pertencente ao povo Mebengocré. É professor de História Indígena na Licenciatura Intercultural Indígena no Instituto Federal da Bahia, em Porto Seguro. Doutor pelo Programa em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, graduado em História pela Universidade Federal em Minas Gerais, com pós-graduação lato sensu em História e Historiografia da Amazônia pela Universidade Federal do Amapá. É escritor premiado pela Cátedra de Literatura da Unesco, vencedor do Prêmio Tamoios pela Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil e do Prêmio Jabuti na categoria Infanto-Juvenil, numa obra coletiva. Seus títulos publicados são Nós, uma antologia de literatura indígena, Projetos e Presepadas de um Curumim na Amazônia e Um Estranho Espadarte na Aldeia. Lembrando a dinâmica da mesa, Gil terá até 30 minutos para apresentar o seu trabalho. A seguir, o Edson terá até 15 minutos para fazer seus comentários. Depois, gostaria, eles vão ter uma dinâmica de perguntas e de conversa entre eles, e a seguir, vocês poderão fazer perguntas e somente levantar a mão, que o microfone irá até vocês. Bom, por favor, podem começar e não se esqueçam de autodescrever. Bem, muito boa tarde. Eu sou um homem de pele clara, tenho 1,75 m de altura, bigode, barba, cabelo estilo chitãozinho, como a gente diz lá em Marabá, e estou com uma camisa estampada. Queria começar agradecendo primeiro a organização do evento, saudar aqui meus companheiros, Edson Caiapó, Ileana, também a mesa anterior, foi uma aula, Tamires, Teuaxi, e vou pedir licença para vocês para eu passar para o púlpito, que eu me sinto mais à vontade para poder ver as fotografias aqui atrás, tá bom? Eu trago de cara a ideia muito atribuída a povos originários pelos governos da época e mesmo por outros setores do indigenismo dentro da sociedade brasileira, de que determinados povos eram bravios, hostis e se recusavam ao contato. Na minha pesquisa fica evidente que nós também, enquanto nação, somos uma nação até certo ponto bastante hostil em relação aos povos originários, e boa parte dessa documentação fotográfica salvaguardada no Instituto Moreira Salles e em outras instituições, ela é capaz de contar essas histórias, ela é capaz de manejar um pouco desse passado colonial e violento que
se esconde, né, é escondido por diversas camadas discursivas por meio da sociedade brasileira. O meu corpus principal de pesquisa são 7 conjuntos fotográficos do acervo do Instituto Moreira Salles. Eu acabei delimitando um pouco a partir do meu lugar geográfico. Eu trabalho há 10 anos em Marabá, pesquiso a história da região. E alguém que vem das artes, como eu, quando tenta falar sobre artes em Marabá ou na região sul e sudeste do Pará, se depara com uma espécie de vazio de obras, vazio de artistas. São cidades novas, muitas vezes. No geral, são cidades de populações entendidas como sertanejas, que estão à margem, né, do povo do asfalto, como se falava no século XX, e que, portanto, deixaram muito pouca memória dentro de acervos, salvaguardada em acervos, e menos ainda memória na forma de obra de arte. Então, a cultura visual fotográfica, impressa, é fundamental para quem tenta entender um pouco da história do sul do Pará, e isso importa para mim, enquanto historiador da arte, e imagino que importa também de diversas outras maneiras para quem se debruça sobre esse tema. Então, por isso que eu escolhi um enfoque um pouco megalomaníaco, né, de falar sobre 7 conjuntos fotográficos diferentes, que trazem aí mais ou menos umas 500 fotografias só no acervo do IMS, e que contam uma série de histórias de sujeitos em locais diferentes, com culturas diferentes, mas que me interessava pensar como um conjunto, pensar um pouco isso como uma prática de Estado, uma prática de sociedade, mais do que uma história individual ou de determinados grupos, né, nesse território. Por isso que eu proponho a ideia de que o Estado brasileiro estava não somente em marcha para o oeste, mas também marchando sobre esses territórios e populações, que eu gostaria de situar aqui no mapa. A gente tem aí a bacia do Araguaia-Tocantins, no lado direito, né, da fronteira do Pará. Temos a bacia do Tapajós, no lado esquerdo dessa fronteira. Entre elas duas, a bacia do Rio Xingu. E tudo isso era meio que chamado de sul do Pará, aí durante o século XX, de maneira genérica e bastante grosseira, né? E os meus 7 casos, eles ocorrem entre o que hoje seria a cidade de Tucuruí, onde ocorre o contato inicial com o povo açurini do Tocantins, é onde se estrutura os 117 quilômetros da Estrada de Ferro Tocantins, que é de Tucuruí até Jatobá, ladeando, paralela ao rio Tocantins. Também aí na margem direita do Tocantins que ocorre o contato com os Gavião, em 1950, que gera um acervo fotográfico para o IMS. E, bem, a gente tem também os Xicrim, na região de Conceição do Araguaia, os Cubem-Crancrem, na região do Rio Fresco, e um conjunto de imagens um pouco difícil de localizar, né, que eu acho que talvez não esteja exatamente no Pará, mas nessa fronteira imprecisa entre Pará e Mato Grosso, que era muito pouco conhecida e muito pouco colonizada, digamos assim, naquele momento, que é onde ocorre o contato com o povo Metutiri, que na época era chamado de Tchucarramãe. Então, essa minha espacialidade, né, é assim que eu tento me aproximar dessas fotografias. E é óbvio que, trabalhando com um conjunto tão grande, eu não teria como trazer para vocês, de maneira detalhada, o que a pesquisa aponta. Então, eu sugiro que quem puder e tiver interesse, consulte o artigo propriamente dito na Biblioteca de Fotografia do Instituto Moreira Salles, onde a gente vai ter um nível maior de informações e pode mostrar para vocês um pouco da pesquisa de maneira diferente do que eu farei agora, que eu vou ser obrigado a sintetizar ela e passar de maneira superficial por vários desses temas. Vou evitar falar sobre personagens específicos, né, indivíduos das instituições que fazem parte desse processo, e tentar tratar de maneira mais geral, né, trazendo exemplos de cada um dos conjuntos fotográficos que eu trabalhei. Bem, o meu método de pesquisa foi basicamente
identificar onde que essas fotografias do Instituto Moreira Salles estão publicadas. Eu consegui localizar uma boa parte das publicações que trouxeram essas fotografias na época da sua feitura, especialmente o livro Brasil, publicado na França em 1950, e edições da revista O Cruzeiro, entre 51 e 54. Alguns temas eu não consegui localizar nenhuma publicação referente, e a minha ideia foi comparar um pouco do que é o discurso textual escrito dessas publicações com o discurso visual dessas fotografias, que muitas vezes parecem ser complementares, parecem ter uma relação ilustrativa, mas nós, da história da arte, dos estudos de cultura visual, sabemos muito bem o quanto que pode haver também contradição entre uma coisa e outra. Mas, para além desse cruzamento com os textos das publicações, me interessou também a possibilidade de ver, já que o Instituto Moreira Salles salvaguarda uma série de fotografias inéditas sobre esses temas, me interessou a possibilidade de ver qual era a comparação possível entre o que foi publicado e o que não foi publicado, né? O que permaneceu inédito e está salvaguardado, e conta também histórias sobre aquele momento, e, de certa maneira, pode contar histórias contraditórias com o que as publicações nos dizem. Bem, busquei também o cruzamento com outras fontes, tanto textuais quanto fotográficas, em acervos diversos, e aí foi importante contar com o apoio do Museu do Índio, da FUNAI, além do Museu do Índio da FUNAI, uma série de outras instituições que eu pesquisei ou de maneira online ou de maneira presencial, como o Arquivo Nacional em Brasília, com o Fundo, Fundação Brasil Central, que me ofereceram, né, uma série de fontes pertinentes para eu poder construir as minhas hipóteses, para eu poder entender historicamente as imagens que eu manejei. E também, muito importante, foi a entrevista com algumas das pessoas que são ou diretamente afetadas ou indiretamente afetadas pelo avanço da Marcha para o Oeste. Eu consegui conversar com pessoas do povo Assurini do Tocantins, na terra indígena Trocará, com pessoas do povo Gavião, na terra indígena Mãe Maria, e também com pessoas que tiveram alguma ligação com a Estrada de Ferro Tocantins, inclusive alguns familiares, né? Depois eu vou mostrar como que, até certo ponto, a minha história familiar se cruza com os temas da pesquisa, e pude ver a minha própria história familiar de uma outra perspectiva. O primeiro tema que eu queria trazer para vocês é o tema do garimpo de diamantes na região que hoje é chamada de Pedral do Lourenço, né, e que, na verdade, era conhecida como Tauiri Grande, no século XX, que é uma região, um trecho intensamente encachoeirado do rio Tocantins, entre as cidades de Itupiranga e Tucuruí, e que boa parte disso hoje está submerso pelo lago da usina hidrelétrica de Tucuruí. Mas naquele momento ainda não estava, então em determinadas épocas do ano, sobretudo na estiagem do rio Tocantins, esses trechos encachoeirados eram praticamente intransponíveis, né? Eles testavam os barqueiros, né, da época como pessoas extremamente capazes de velejar em alta velocidade, né, num rio intensamente encachoeirado. Hoje, inclusive, se discute ainda a remoção de algumas dessas pedras, agora para se fazer a hidrovia Araguaia-Tocantins para o escoamento de soja, para o escoamento da mineração de ferro, e não mais vinculado à ideia do isolamento, né, dessas populações. Talvez, com esse motivo forte, né, saia a remoção dessas pedras, o que seria uma violência ambiental gigantesca. Esse trecho encachoeirado do rio Tocantins, ele era um lugar de aluvião diamantífero, então houve uma intensa exploração de diamantes nessa região. Isso foi um tema fotografado pelo Marcel Guterreau. Não se tem data nas fotografias aqui no Instituto Moreira Salles, mas uma dessas fotos do conjunto é publicada no livro Brasil. Esse livro Brasil é um álbum fotográfico com 217 imagens dos fotógrafos Marcel Guterreau, Antony Bon e Pierre Verger. E a datação estipulada, né, pelos principais estudos sobre a biografia do Guterreau para as fotos desse álbum seria entre 46 e 48. Então, suspeito que essa seria a datação das fotos. E
O que está publicado no Livro Brasil são essas duas imagens. Aqui eu trouxe elas do acervo do Instituto Moreira Salles pela melhor definição. No livro elas estão com algum recorte, né, que não corresponde integralmente ao que está nos contatos negativos do Gotteron aqui no acervo. Mas elas nos mostram, até certo ponto, uma imagem típica, uma imagem icônica, né, do Brasil de meados do século XX. Era fundamental, me parece, né, para o discurso do Livro Brasil, recorrer a essas imagens, como Pão de Açúcar, como uma série de outras, tanto imagens de trabalho, imagens de populações tradicionais, imagens de festas populares, todas essas imagens icônicas da identidade brasileira que vinha sendo construída de maneira intensa naquele momento, elas aparecem mais ou menos diretamente nesse livro. E eu acho que a opção do Gotteron, ou dele, ou da edição do livro, por essas imagens, um pouco que corresponde a esse anseio, né, do garimpeiro que trabalha com a peneira, que trabalha quase numa espécie de função colonial, né, quase uma sobrevivência de uma tecnologia colonial no Brasil de 700, 800 ou até anterior. Na segunda imagem, por exemplo, a gente vê ali os aparelhos dos escafandristas, mas quase ocultados, né? É quase imperceptível para quem não domina o tema perceber os escafandros, né? Os aparelhos que permitiam que essa exploração do diamante fosse feita no leito, né? No fundo dos rios, que é algo que aparece de maneira bastante intensa na maior parte do conjunto, são mais de 200 imagens. Muitas delas trazem a abordagem tradicional do Gotteron, né? Seu interesse, por exemplo, pela negritude, seu interesse pelo trabalho, seu interesse por documentar de maneira quase narrativa, né? Assim, determinados personagens e situações. Então, tudo isso está presente nesse conjunto, mas pouco disso reflete as duas imagens escolhidas para publicação no Livro Brasil. Então, há uma espécie de intenção discursiva que pode ser interpretada a partir da comparação entre esses dois conjuntos. O mesmo se dá na foto da Estrada de Ferro Tocantins, nesse mesmo livro, nesse mesmo trabalho, em que a gente tem aí uma espécie de narrativa, né, do confronto, do dualismo entre civilização e natureza, né? Tem uma série de dualismos aí que a gente poderia convocar para falar sobre essa imagem, que estão, inclusive, já desde a capa do Livro Brasil. São duas fotografias do Rio de Janeiro, uma delas mostrando a paisagem, outra mostrando os arranha-céus. Então, desde lá, o livro já constrói essa narrativa de um país de natureza exuberante, em desenvolvimento, e determinadas áreas desse país são entendidas como ainda não desenvolvidas, né? ainda primitivas dentro dessa percepção temporal, dessa ideologia desenvolvimentista das elites da época. Quando a gente compara as fotografias do conjunto Estrada de Ferro Tocantins, do acervo do IMS, com essa que foi publicada, fica bastante evidente que há uma escolha. Vamos ver se o controle me ajuda. Agora vai. Por exemplo, a foto escolhida ela participa de uma espécie de sequência, né? Dá para a gente ver aí o Gotteron em cima do trilho, com a locomotiva se aproximando. Talvez até a gente imaginar um momento em que ele pula para não ser atropelado, né? Mas esse trem vai se aproximando progressivamente e as duas imagens posteriores elas mostram a presença de um personagem na frente do trem de maneira mais característica. Essa locomotiva ela não está acossada, estrangulada pela natureza, né? Ela já ganha uma presença visual maior dentro da composição da foto. Então, isso indica que a escolha pela primeira imagem ela tem alguma intenção discursiva que pode nos falar muito bem desse desejo, né, de mostrar a Amazônia ou a região do Rio Tocantins como um lugar primitivo, em que esses trabalhadores da Estrada de Ferro Tocantins são uma espécie de vanguarda da civilização, uma vanguarda a tirar essa Amazônia do atraso histórico em que ela estava situada. Claro que essas ideias não são minhas, né, mas são as ideias vigentes para se pensar a Amazônia na época. Outras imagens vão mostrar enfoques ainda mais radicais, né, mais diferentes do que
do que os anteriores, né? Essa ideia de que em boa parte dessa estrada de ferro o trilho não estava acossado pela vegetação, né? E determinados enfoques que o Gotterro constrói, eles oferecem uma espécie de elogio da máquina, isso também não está presente na foto da FT no álbum. Alguns oferecem uma espécie de correlação entre natureza e máquina, mais do que oposição, né? Como na foto escolhida. Então, tudo isso é muito sintomático e permite para a gente construir hipóteses sobre as intenções discursivas, quais eram os interesses, que história se queria narrar por meio dessas imagens no livro Brasil. Um dos exemplos que eu gostaria de trazer também é o exemplo do povo gavião parcategê, que tem uma espécie de contato de longo prazo com a civilização brasileira, né, com a sociedade regional no seu entorno. Eles habitavam e habitam, né, mas habitavam tradicionalmente uma boa parte da margem direita do Tocantins, no território paraense, e em muitos momentos eles têm contatos mais amistosos com a sociedade regional, e em outros são contatos mais bélicos, sobretudo quando se torna o seu território cheio de castanhais, que era a grande economia paraense da época, sobretudo nessa região, sobretudo quando os seus castanhais começam a ser invadidos pela sociedade regional, né, na busca de riqueza, na busca de matéria-prima do extrativismo. Então, começam a ocorrer mortes de ambos os lados, expedições punitivas, organizadas inclusive por prefeituras, pelas elites políticas da época, e ocorre o envio de 2 jornalistas da revista O Cruzeiro para documentar esse assunto, que é o José Medeiros e o Arlindo Silva. O José Medeiros, inclusive, para a maior parte da bibliografia, né, sobre ele, entendido como um fotógrafo mais humanista do que outros que fotografaram indígenas, como Jean Manzon, por exemplo, né, que tinha maior apreço, né, por retratá-los como sujeitos e tirá-los dessa condição de objeto que muitas vezes a imprensa os colocava. Mas no trato com os gavião, a gente percebe uma intenção discursiva bastante diferente da leitura geral que se faz da obra do José Medeiros. Aqui fica nítido que houve uma intenção de mostrar a sociedade regional por meio de primeiros planos, por meio de detalhes que ressaltavam os seus dramas, né? O cemitério, o desmaio da viúva, enquanto que os gaviões são retratados à distância, como animais ferozes na beira do rio, que não poderiam ser contatados sem reagir com violência. A própria narrativa do texto, né, não conta isso, porque o próprio texto indica que os gaviões vinham recorrentemente para a beira do rio, na frente da localidade de Ipixuna, que era uma dessas currutelas garimpeiras, se comunicavam com a sociedade regional, pedindo comida, ou facão, ou seja lá o que fosse. E os fotógrafos os repórteres vão até lá, né, com os presentes para os gavião, conseguem fazer o contato, a entrega disso, as fotografias, e não sofrem nenhum tipo de violência. Então, até certo ponto, nós percebemos como há uma intenção discursiva na construção da imagem dos gavião como bélicos, selvagens, arredios, perigosos, que precisavam ser neutralizados para garantir a integração econômica dessa região. Quando a gente vai para o acervo do Instituto Moreira Salles, nós percebemos que há fotografias em primeiro plano que não foram utilizadas dentro da reportagem. E é interessante perceber também uma coisa, e aqui essa percepção não é minha, mas do cineasta Vicente Carelli, que entrega essas fotografias para os gavião, e isso está documentado no filme Adeus Capitão, lançado recentemente, a percepção de que eles estão doentes, eles estão com manchas de pele, e em nenhum momento isso é comunicado dentro da reportagem. Eles possivelmente estavam num contato permanente e, como ocorria com a maior parte desses povos originários, passavam por uma espécie de processo epidêmico, né, porque não dispunham dos mesmos anticorpos, da mesma condição biológica do restante da sociedade brasileira. E é possível que a maioria dessas pessoas retratadas nessas fotos tenha morrido entre 50 e 56, que é quando ocorre, né, o contato permanente com os gavião, porque quando o Carelli faz a devolução dessas imagens, ninguém reconhece nenhuma dessas pessoas, né? Os anciãos não reconhecem nenhuma dessas pessoas naquele momento.
outro tema que me interessou foi um acervo do José Medeiros sobre os Cubencancrem, que é um povo caiapó, da região do Riozinho, na bacia do Xingu. E eles são contatados em 52 e é muito alardeado pela revista O Cruzeiro essa ideia de que são os primeiros homens brancos a pisar numa aldeia caiapó e tudo mais. Tenho a impressão, né, são os dois mesmos repórteres, José Medeiros e Arlindo Silva. Tenho a impressão que é uma reportagem talvez encomendada pelo SPI, né? O SPI é que leva esses repórteres até a aldeia, né? Vai junto com eles na expedição até a aldeia. E talvez para combater determinados mitos que foram propagados na reportagem anterior sobre os Gavião e que parece ter sido encomendada ali, né, pelas elites castanheiras, extrativistas daquele território. A luta dos Caiapó na bacia do Xingu era contra as elites extrativistas da seringa, né, contra os seringueiros. E a reportagem ela é bastante assertiva sobre isso. Mas, ao mesmo tempo que tem uma espécie de defesa dos Cubencancrem contra os seringueiros, tem também um discurso visual um tanto ambíguo, tem também uma série de questões que podem ser rastreadas e percebidas por nós hoje, com esse distanciamento histórico, como o interesse pelas armas entre os Cubencancrem. Os Caiapó são, talvez, únicos, né, no sentido de se apropriarem das armas de fogo dos não-indígenas e fazerem uso delas contra os não-indígenas. Então, isso parece ser uma coisa absurdamente perigosa, né, para a reportagem, absurdamente exótica, que indígenas estejam usando armas de fogo. E isso era um tema, inclusive, para a sociedade da época regional. Se alardeava que era o SPI que estava fornecendo armas de fogo para os indígenas, né, e a reportagem meio que comprova que não, mesmo povos que ainda não tinham sido inteiramente contatados já faziam uso dessa tecnologia. Mas esse interesse, né, é um pouco ambíguo, porque a todo momento essas fotos e essas reportagens nos lembram que a sociedade regional, né, a sociedade brasileira, ela detinha as armas de fogo, ela fazia uso das armas de fogo contra os povos originários, e isso não é de modo nenhum questionado, né? Então, quando se coloca como uma espécie de problema ou um interesse, né, visual pelo índio armado de rifles, tem uma espécie de cinismo, né? Nós podemos e eles não podem, eles não devem se defender porque nós estamos trazendo a luz, a civilização, seja lá o que for, mesmo que seja sob o peso das nossas armas. E essa plaque, né, a fotografia, tanto quanto a carabina, é uma arma na mão da sociedade brasileira, para construir discurso, para construir narrativa. Já passei bastante do meu tempo, né? Uma reportagem que também me interessa é a do Xicrim. Eles buscam o contato com o posto indígena Las Casas, na região de Conceição do Araguaia, e ficam lá mantidos, né, pelos trabalhadores do posto, né, indígena, ficam mantidos lá durante vários meses, mesmo com a intenção de voltar para sua aldeia nas margens do rio Itacaiunas, nas margens do Cateté. E há uma série de reportagens, né, aproveitando dessa permanência lá, uma espécie de vitrine do trabalho do SPI, o Serviço de Proteção aos Índios, que antecedeu a FUNAI, né, como órgão indigenista do Estado brasileiro. A reportagem sobre o Xicrim, ela é feita por Jorge Ferreira e Henri Balot. Ela é bastante interessada em ressaltar os Xicrim como perigosos, como agressivos, como violentos, mesmo falando de um momento de pacificação, entre muitas aspas. E a gente percebe isso já na abertura dessa reportagem com essas duas fotografias de pessoas que nos olham, uma delas nos aponta diretamente, né, uma flecha, e o outro nos direciona um olhar desconfiado, agressivo, que a gente poderia ler de diversas maneiras, mas que reforça esse caráter do Xicrim como o terror da região do Araguaia-Xingu, o mesmo termo usado para se referir aos Gavião, o mesmo termo usado para se referir aos Caiapó-Cubencancrem. Então, eles são sempre vistos como quem está colocando essa região em polvorosa, né? São o terror da sociedade regional.
Quando a gente vai para as fotografias do acervo do Instituto Moreira Salles, a fotografia do Henri Ballot que dá origem a essa imagem, a imagem da esquerda, ela é um pouco maior do que a usada na revista. Vamos ver se eu consigo. Pode passar. Não está indo. Obrigado. No acervo, a gente encontra essa fotografia original, que mostra aí uma pessoa em plano americano, e é visível que ela está mostrando uma cicatriz nas suas costas, uma espécie de doença de pele, que é, inclusive, o nome dado a essa fotografia num dos documentos presentes no acervo do Instituto Moreira Salles. Né? Um jovem mostra sua cicatriz, um índio mostra sua cicatriz. Essas manchas de pele são comentadas pela reportagem, né? Diferente daquela que fala sobre os gavião, mas a fotografia que poderia servir para se comentar a esse respeito, né? Os problemas do contato, a falta de assistência médico-sanitária que o Estado brasileiro não oferecia quando essas populações eram contatadas, que muitas vezes perdiam 90% da sua população para doenças como gripe. E a gente vê como tem aí um uso da fotografia com outro interesse, né? Buscando ressaltar os xicrins como selvagens, os xicrins como agressivos. Quando se foca na expressão facial, né, de uma pessoa que provavelmente não falava a língua portuguesa, e o Henri Ballot não falava a língua mebengocré, e essa expressão facial ela ainda passa por uma ligeira rotação de imagem para que ele perca, né, uma posição mais recurvada e ganhe uma certa altivez, uma certa posição de guerreiro. Né? Então, eles queriam mostrar um guerreiro e não exatamente uma pessoa vítima do contato, né, com doenças do contato. Opa, vou voltar um. Passei demais. Será que... Agora vai. Os Metutiri, que eram chamados de Tchucarramãe, também são um dos temas que eu trabalhei. E aqui me interessa, sobretudo, a história da Tique, que é mostrada como prisioneira branca dos Tchucarramãe, dos Metutiri, né, um subgrupo Kayapó. E é apresentada uma espécie de resgate da Tique. Né? Era uma mulher branca, ainda criança, ela é integrada à sociedade Metutiri. Tem um antropólogo, historiador, né, muito importante, que fala dessas integrações, desses raptos. Né? Geralmente, quando o indígena ele é integrado à sociedade brasileira como um cidadão de segunda categoria, nunca se torna um brasileiro com as mesmas condições dos não indígenas. E quando um branco ou um indígena é raptado, sobretudo crianças, né, que eram geralmente quem sobrava de uma situação de conflito, de combate, né, quando ele é integrado à sociedade indígena, ele é perfeitamente integrado, na maioria das vezes. Né? Vão encontrar, inclusive, entre os Tchucarramãe, homens brancos com mulheres indígenas e filhos que fogem da presença dos Vilas Boas com medo de serem resgatados. Né? E a Tique era uma dessas mulheres com medo de ser resgatada pelos Vilas Boas, e a reportagem ela narra o resgate dela, né? Narra a espécie de metamorfose, nas palavras do Jorge Ferreira, que ela teria passado nesse processo. Então, é como se ela tivesse sido retirada dos Tchucarramãe e reintegrada à sociedade brasileira. Não se fala da família dela, para onde ela foi, nem nada do tipo. Outras fontes mais recentes, né, que eu encontro, como os próprios diários dos Vilas Boas, além de filmes que tratam sobre os Metutiri, mostram que a Tique nunca saiu, nunca deixou de fazer parte do povo Metutiri, e muito provavelmente a revista constrói uma ficção de resgate, né, correspondendo à ideia dos indigenistas como brancos salvadores ou dos próprios repórteres como o branco salvador. A ideia do repórter aventureiro também é um mito, uma imagem que eu exploro bastante dentro do meu artigo, e eu acho que ela corresponde um pouco ao modo como essas reportagens são escritas. Né? Havia um interesse da sociedade brasileira
em consumir esse tipo de material, e eles não têm nenhum medo, nenhum receio de fazer uma reportagem com um grande teor ficcional, né? Ficcionalizando o resgate aí da indígena. Vou ser bem breve. Um dos conjuntos que me interessou também é o contato com os Assurini do Tocantins, que é feito nas proximidades de Tucuruí, em 53, e acho que logo nos seus primeiros meses recebe uma comitiva do SPI com a presença do Marcel Gutterot. Não consegui localizar a documentação que me permita dizer o que o Gutterot estava fazendo lá. Não sei se ele foi contratado diretamente pelo SPI, mas essas imagens não estão no acervo do Museu do Índio, da FUNAI. E me parecem também não ter sido publicadas em nenhum outro lugar, exceto, claro, depois que esse acervo é adquirido pelo Instituto Moreira Salles e passa a ser manuseado em exposições, em catálogos e assim por diante. São imagens interessantíssimas, é um conjunto grande, acho que deve ter em torno de 150 fotografias, e eu visitei os Assurini do Tocantins para fazer a devolução, entre aspas, né, dessas imagens para eles, e tenho um interesse especial nesse assunto porque a minha avó materna, ela foi uma das mulheres da sociedade regional que adotou uma criança Assurini em 56, aproximadamente. Na verdade, ela adota 2 crianças, mas a menina, que era mais velha, volta já para a aldeia depois de alguns meses, enquanto que o menino fica como filho da minha avó. Ele é um dos irmãos da minha mãe mais velhos, e ele fica até a morte da minha avó, que morreu jovem, com 42 anos. Ele tinha... acho que não tem nada a ver com a apresentação, imagino. Ele volta, né, com a morte da minha avó, ele 19, 20 anos, ele volta para Tucuruí, já morando em Belém, né, com a família da minha mãe. Ele resolve voltar para Tucuruí para tentar se realdear e consegue se realdear. Passa um tempo em situação de rua, inclusive, em Tucuruí, até que o SPI conecta ele com a aldeia dos Trocará, dos Assurini do Trocará, o Assurini do Tocantins. Ele reencontra seus pais biológicos, inclusive, e era um tema assim, muito importante para mim compreender esse aspecto que atravessa a minha própria história familiar. Fui lá, conversei, entendi um pouco sobre essa história, entendi muitas camadas também, né, dentro do discurso da minha família, dentro do discurso do meu tio, que recalcam um pouco do que era isso, né, que no fundo é um tipo de violência. Eram adoções em virtude da sobrevivência por conta de doenças. As epidemias começam a acontecer com o contato permanente, mas também uma estratégia de transformação, né, das sociedades dos povos originários em sociedade brasileira, e aí trabalhadores do campo, trabalhadores braçais, né, de subremunerados, no geral, era o papel destinado, né, a essas pessoas. Vou avançar, já falei demais. Bem, eu trabalho no texto com a ideia de pacificções, a ideia da montagem, operar com a montagem entre fotografias, com o processo curatorial de colocar uma coisa ao lado da outra. Isso me é dado já desde do texto dos próprios indigenistas, como aqui o Gama Malcher, que foi presidente e diretor do SPI durante um tempo e que reconhece aí a falência da política indigenista brasileira no trato com esses povos. Ele não é o único indigenista a fazer isso. E quando ele coloca a foto do Nakauaé, que é um dos personagens que eu consigo identificar quando vou até os Assurini do Tocantins, né? Ele coloca uma foto de 53 e uma foto de 63 para mostrar, né, usar a própria imagem como forma de conhecimento sobre essa história. Isso me interessa muito, né? Me parece um princípio da montagem, um princípio da curadoria, que eu tentei explorar também da minha própria parte, conectando imagens por aspectos formais, como a criança Xicrim sobre a esteira, né, no momento do contato de 53, e a criança Xicrim morta sobre a esteira no momento posterior ao contato,
dessa pacificação inteiramente prejudicial, né, para esses povos. Ou quando eu coloco as imagens da Estrada de Ferro Tocantins, como essa, né, que serve de capa para essa edição do Fórum, ao lado das imagens de granadas e bombas de gás remetidas pela Fundação Brasil Central para a Estrada de Ferro Tocantins usar contra os Paracanã e os Assurini, isso documentado por relatórios do SPI, na época, denunciaram a direção da Estrada de Ferro Tocantins e não deu em nada. Ou as imagens das expedições punitivas, né, onde essas bombas de gás seriam usadas, que foram publicadas por um cineasta chamado Líbero Luchardo, em 1947, na revista O Cruzeiro. Então, o próprio diretor da Estrada de Ferro Tocantins, e não foi a primeira vez, esse episódio de 45, organizando expedições armadas para aniquilar as populações originárias que atrapalhavam a chegada do desenvolvimento, entre muitas aspas. E acho que é importante colocar, né, usar da montagem, usar dessas estratégias da construção do discurso visual para a gente recolocar essas imagens dentro de um debate público e aproveitar a possibilidade de narrar outras histórias a partir delas. Para finalizar, pode avançar para o próximo, por favor, que eu não estou conseguindo. Para finalizar, né, pedindo desculpa pela fala muito longa, o que me aparece como resultado? Primeiro, a ideia de que a imagem e a ideologia desenvolvimentista elas estavam completamente atreladas. O desenvolvimentismo recorre à cultura visual fotográfica como uma prática para consolidar a sua posição, para consolidar, né, uma narrativa oficial na opinião pública e legitimar os processos violentos, autoritários empreendidos contra as populações e territórios do que eles chamaram de Brasil Central e, em especial, contra os povos originários que eram não brasileiros, né, que eram outras nações dentro desse território e que resistiam, se defendiam dentro dessa lógica de avanço da sociedade brasileira. A ideia de que essas fotografias elas também portam imagens dissidentes, que elas não são só um texto desenvolvimentista, mas que, enquanto um testemunho de fatos concretos, elas podem ser também um meio onde a gente encontre outras imagens, outras discussões, outros debates que não estão no horizonte, né, da sociedade que produziu essas imagens, mas que podem estar no nosso horizonte hoje. E, por fim, essa ideia de que um acervo de fotografias ele é uma espécie de depósito de ferramentas, a ideia do Alan Sekula. Essa ideia de que a gente pode e deve recorrer a essas imagens para contar outras histórias, para articular novas possibilidades dentro dos debates que nos interessam hoje. É isso, obrigado. Então, a gente vai ter a fala do Edson, mais ou menos em torno de 15 minutos, Edson. Tá, eu vou fazer uma fala rápida. Olha só, eu sou um caiapó, né, povo caiapó, meu cabelo é comprido, cabelo negro, preto, comprido. Eu não sei muito, assim, uma camisa colorida com um cocá, representação de um cocá. Uso uma pulseira colorida no braço, né, desenho de capran, jabuti. Brincos nas duas orelhas de coquinho e osso. Enfim, é isso. Olha, eu quero agradecer assim, profundamente, né, ao Instituto Moreira Salles por oportunizar esse debate, né, e particularmente essa pesquisa feita pelos pesquisadores que aqui estão expondo, a Ileana, né, por tomar essa frente, mas também por toda a equipe, na verdade, que, né, foi tão competente e ágil nessa articulação toda, né, e dizer assim que esse trabalho, né, do Gil, eu consigo perceber nesse trabalho do Gil assim, a sensibilidade dessa pessoa que tem uma pegada de arte, né, de pesquisa, especialmente em arte, mas também um rigor assim, desses historiadores, né, que querem ser ortodoxos, sabe? Porque é um trabalho que efetivamente tem esse rigor, né? Então, você está falando da marcha para o oeste,
né? Eu não vou repetir, e, na verdade, nem vou me atrever a falar da sua pesquisa, mas, assim, né, o recorte espacial e temporal estão muito bem alinhados, muito bem amarrados, né, assim como as fontes, tanto as fotografias quanto o diálogo com outras fontes, outras imagens e revistas, e diálogo com pessoas, né, através das entrevistas, né, os objetivos bem definidos e uma metodologia interessante, né, que você ousa falar da metodologia, né, que é o de um curador, né, que está fazendo uma curadoria de imagens e de documentos, fazendo essas imagens e documentos dialogarem entre elas. E aí essa coisa assim do cuidado de dizer o que são as fotografias e as imagens, né? Então, a fotografia, no seu trabalho, fica bem evidenciado, né, que a fotografia não é uma imagem estanque, né, mas ela está em movimento, ela é dinâmica, né? E aí você fala, então, da fotografia como indício da realidade fotografada, indício, né? Não é a realidade. Inclusive porque tem tantos atores, para além dos que estão ali representados na imagem, tem outros que nós não vemos porque eles estavam atrás da câmera e os interesses, né, de quem contratou os fotógrafos e queria aquelas fotos, por exemplo, né? A fotografia como texto visual que envolve vários sujeitos e interesses, né? Aí você fala dos subtextos ocultos, né, que nós temos que aí nos debruçar, na verdade, esse debruçar na pesquisa para tentar entender aí esses subtextos ocultos que não estão evidenciados num primeiro olhar de quem está vendo, né? E aí você, então, vai se reportar à imprensa, né, que para mim também é interessante. Eu tenho uma coisa assim de historiador, né? Aí eu gosto de falar um pouco de metodologia, porque aí você está dando essa impressão, né, sobre a fotografia e a imagem, que no final das contas são categorias de análise, e traz também para dentro da conversa uma outra coisa interessante, que é a imprensa, né? A imprensa, assim como as imagens, não são neutras, né? Elas carregam discurso. E aí foi muito bem colocado aqui pelo Gil que o interesse, digamos assim, geral da imprensa utilizada, Cruzeiro, sei lá, em qualquer outro meio de comunicação aí colocado, estão atrelados aos interesses dos setores dominantes e de projetos desenvolvimentistas, né? E aí eu penso assim nesse tempo histórico propriamente, a contextualização, né? Esse recorte que você faz, né, eu como historiador, quando eu vi o tempo, já corri para ver assim, preciso ver quem eram os presidentes, né, e o que estava acontecendo no Brasil. Então, esse recorte aí histórico que você faz está atrelado a Eurico Gaspar Dutra e Getúlio Vargas, no momento imediatamente após a Segunda Guerra Mundial. Então, Eurico Gaspar Dutra assume a presidência da República, né, assim, uma pessoa de patente, alta patente do Exército. Eu acho que um general, talvez general Eurico Gaspar Dutra, alguma coisa assim. Uma pessoa linha dura das forças militares e conservadoras, né? Então, Eurico Gaspar Dutra vai romper relações diplomáticas com a União Soviética, por exemplo, e com tudo que é socialismo, e oficializa o atrelamento do Brasil ao modo de produção capitalista e aos Estados Unidos, e, obviamente, que vai trazer para o Brasil, ou vai colocar o Brasil a serviço desse modelo de desenvolvimento, desse modo de produção, que é o modo de produção capitalista, assim, de maneira muito escancarada, né? Não queremos conversa com socialismo nem comunismo, a nossa conversa com capitalismo atrelado aos Estados Unidos, no momento em que o mundo está se organizando em blocos, né? Estou falando de Guerra Fria, capitalismo e comunismo, essa bipolaridade. E o Getúlio Vargas, na sequência, como presidente da República, que é um senhor até aparentemente interessante, né? Mas a gente não pode perder de vista que era uma pessoa, né, que quase levou o Brasil para a Segunda Guerra Mundial ao lado da Alemanha, né, nazista, né? Então, o contexto histórico, né, o palco histórico em que está se dando esses processos é um palco assim, de governos extremamente autoritários, né? Getúlio Vargas, Eurico Gaspar Dutra e Getúlio Vargas. E aí, sabe, esse recorte temporal que você faz,
eu vejo assim como uma ponta de iceberg. Ou talvez, assim, na verdade, é um recorte, sabe, que demonstra uma violência que é histórica contra os povos indígenas. É um recorte, né? Porque para trás e para frente, né, as coisas têm se dado assim. Você coloca isso no texto, desde o século XVI, essas coisas estão se dando assim. E aí você, com talvez, eu não sei nem expressar a palavra, sabe, mas com uma quase melancolia, vai falar de Marabá dos dias de hoje, né? E aí você vai falar, olha, esses espaços que antes tinham florestas, né, e que tinham coisas bonitas, árvores grandes, hoje não tem mais nada disso. O que tem são construções, asfalto, concreto, né, e aonde era floresta foi derrubado para servirem de espaço para exploração de madeira, né, de garimpo, né, Marabá, o lugar da Serra Pelada, que não é o tempo da pesquisa, né, só para lembrar, assim, tentar atualizar, né, porque esse diálogo de tempo, para nós historiadores, é importante. Para você que é historiador, obviamente, e você faz isso, né, você fica assim querendo dizer, eu sou da arte. É mesmo. Essa sensibilidade de artista, muito legal, mas com um rigor de historiador, assim, que para mim fica muito evidenciado o tempo todo, né? Porque aí, então, você está fazendo esse diálogo e você está aqui falando da década de 40 e 50, e de repente você vai para o século XVI e depois você vem aqui para o século XX, né, que é bem esse trabalho que os historiadores fazem, né, e aprendem a fazer. E aí você fala, então, de uma violência, né, da marcha para o oeste, a construção de um modelo econômico extremamente violento naquela região, né, que é apresentado pelo Estado brasileiro e pelos meios de comunicação como uma grande inovação e um grande progresso, né, para a sociedade brasileira, e particularmente ali para aquele lugar, né, sul do Pará, que é o lugar onde você está investigando. Então, e as pessoas se convencem, né, porque a imprensa ela tem esse papel de convencer a sociedade, mas não só a imprensa, né, outras instituições fazem isso. E aí o que não está dito, né, nessas vozes que querem inculcar na cabeça das pessoas que algo de muito interessante está acontecendo, o que não está sendo dito é o que você está dizendo aqui, sabe, que os documentos do Instituto Moreira Salles proporciona. E aí eu preciso abrir essa fala, assim, eu já estive aqui nessa mesa aqui em outras oportunidades, eu fico feliz, sabe, porque é uma parceria interessante, assim, né, Instituto Moreira Salles, com pesquisadores e com povos indígenas, porque é um trabalho de grande relevância, né, em vários sentidos, e você apresentou, né, esses vários sentidos. E aí eu quero lembrar, então, veja só, por trás desse discurso e de um aparente progresso, né, de um aparente projeto muito interessante para a sociedade brasileira e particularmente para a Amazônia e o sul do Pará, não está dito, por exemplo, que esse projeto foi instalado a partir de uma política genocida, a continuidade do genocídio, mas um genocídio que agora o Gil fecha o foco da lente para dizer, olha, estou falando disso aqui, de bomba, né? Estou falando de fuzil, né? Estou falando de epidemias programadas, como diz o Messi Gomes, né, nos Índios e o Brasil, epidemias programadas contra os povos indígenas, coisa que se dá aqui desde o século XVI e que não para, né? Porque é isso, quando acontece essa política de pacificação, né, olha que coisa feia, pacificação, aí a pacificação se dá de várias formas, entre elas a de presentear os indígenas, né? Eu vou dar um presentinho, e aí os parentes, tadinho, vão usar, sabe, meu parente, a roupa que ganhou de presente, a roupa está contaminada com rubéola, sabe, com um tanto de vírus e coisas feias, que em pouco tempo vai matar muita gente. O Darcy Ribeiro escreveu um livro bem interessante, chamado O Irá vai à procura de Deus, que ele vai se reportar o caso do Maranhão, sabe, os urubu-capô, que foram contaminados por epidemias programadas e que, num período muito curto de tempo, né, os indígenas estavam morrendo lá no atual estado de Goiás, lá na sua terra, meu parente, sabe? Então, uma prática histórica que o Gil está dizendo que, né, é uma continuidade. Você me fala do tempo, viu? Que eu
Como diz meu pai, assim, olha, esse pessoal indígena, quando pega no microfone, quer descontar 500 anos de silêncio, né? Mas eu vou... Tá, tem 5 minutos, não 500 anos. Aí olha só. Então, e esse discurso extremamente viciado de passado e presente, que diz que o indígena é empecilho para o progresso nacional. Isso muito colocado de maneira muito forte ali, né, porque, né, por mais que o Estado brasileiro e as empresas que ali se instalaram na Marcha para o Oeste fossem muito efetivos e muito violentos, né, e eles se impuseram através das ferrovias e através das locomotivas, que é o símbolo, né, do recado de vencemos, né, o indígena era visto lá como um empecilho que precisava ser vencido. E aqui, nos dias de hoje, esse discurso continua, né? Então, tem uma força aí econômica gigantesca, não vou nomear, tá? Só lembrar, assim, uma força econômica gigantesca no Brasil, que diz isso, assim, olha, os indígenas têm muita terra, entendeu? Poxa, essas terras são tão boas para produzir coisas, né, produtos e tantas coisas, e está travando o progresso nacional, né? Então, né, esse diálogo e esse projeto genocida que não quer ter freio, sabe, que quer se perpetuar, né? Então, eu quero encerrar assim essa fala para lembrar que uma das contribuições, né, tentando fechar de fato, das contribuições, vem uma discussão muito interessante aqui, sabe, nesse trabalho do Gil, porque, às vezes, a sociedade brasileira, as pessoas pensam que SPI, Serviço de Proteção aos Índios, e Fundação Nacional dos Índios, foi, assim, um grande serviço que o Estado criou para os povos indígenas, sabe? E eu vejo essas instituições muito mais como uma arma de genocídio e de etnocídio, de genocídio, do que qualquer outra coisa. O SPI foi extinto ali em 1967, mais ou menos, como o Gil coloca, sendo denunciado, né, inclusive com um dossiê, né, o Figueiredo, Relatório Figueiredo, dizendo dos maus tratos, de corrupção, sabe, de má administração pública. Aí o Estado brasileiro cria a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que vai dar continuidade à política de tutela, porque essa é a gravidade da coisa, sabe, que o indígena ele está sendo considerado pelo Estado brasileiro, tanto pela SPI quanto pela FUNAI, como relativamente capaz. Então, ele tem que ser tutelado e tem que ser ensinado a ser brasileiro, e quando ele deixar de ser indígena, ele será simplesmente brasileiro. Olha, um trabalho fantástico, sabe, desse meu irmão aqui, que é o Gil. Estive lá, inclusive participando de uma gravação de um vídeo muito lindo, que uma hora dessa aí ele vai colocar aí para a gente, né, ter acesso. Mas está em produção, tá? Ele não falou sobre isso, depois você briga comigo, tá? Mas eu sei que tem uma produção, né, que está em andamento, mas que não está pronto, e eu tive a oportunidade de dialogar sobre isso. E, para encerrar definitivamente, lembrar que a Comissão Nacional da Verdade, no apagar das luzes dos seus serviços, dos seus trabalhos, foi lembrada sobre investigar o caso dos povos indígenas, né? O saudoso Marcelo Zelic, que se foi recentemente, né, foi lá, né, inclusive dialogando com os indígenas, solicitar que a comissão fizesse investigação. Foram investigados 8 povos indígenas na comissão, e lá no finalzinho tem um capítulo que é sobre os indígenas, que fala, por exemplo, que esse tempo todo de violência resultou na execução de 8.000 pessoas indígenas. Todo mundo ficou estarrecido, porque é um número maior do que não indígenas executados no mesmo período de tempo, e além de tantas outras atrocidades que a comissão traz através do relatório. Obrigado. Desculpa aí a tempo extrapolado. Muito obrigada, Edson. A gente tem agora um tempo mais curto entre perguntas e conversas. Nós temos 15 minutos. Vocês preferem, né? Vocês têm, né? Já, né? Pode ser. Alguém tem perguntas? Gostariam de... Boa tarde, meu nome é Thaís,
Gostaria de parabenizar pela pesquisa, muito interessante, muito legal pegar principalmente essas imagens do cruzeiro, que são imagens que eu também trabalhei, e dar essa destrinchada, né, os recortes que eles pegam, os discursos, e até o encontro do que o Edson falou, né, pensar como esse Estado ele colocou esses indígenas como esse entrave ao progresso, ao desenvolvimento, né, pensar a Marcha para o Oeste ligada à industrialização, ligada a um projeto desenvolvimentista, e como hoje, na verdade, a gente vê vários discursos num outro sentido, né? Que agora vem com essa pegada de sustentabilidade, de ecologia, e que, na verdade, é uma retomada àquilo que tanto se criticou em relação aos povos indígenas, nessa ligação com a natureza, que é, né, o que o homem perdeu há 400 anos, no mínimo, desde a modernidade, e se coloca como acima da natureza, domando a natureza, e como hoje a gente está revendo esses conceitos, revendo essas ideias, e como, talvez vocês comentarem um pouco, principalmente o Edson, como que vocês enxergam isso, né, esse movimento, desse discurso que se volta para essa questão indígena, se volta para o trato como os indígenas têm em relação à natureza, e como, na verdade, essa é a única via possível para um progresso, né, na situação que a gente está no mundo já há alguns anos. É isso, obrigada. Eu não vou me atrever a falar a respeito do tema, vai contigo mesmo. Nós estamos em tempos de crises assim, muito evidentes, né? A modernidade provocou isso, né? Os iluministas venderam uma coisa errada. Não que, né, tudo foi errado, mas eles falaram da racionalidade e da capacidade de nós produzirmos um progresso permanente e um bem-estar para todos. Sabe? E aí tem um equívoco, porque a partir do momento que, inclusive, os iluministas informaram, disseram que a natureza é hostil, nós não somos natureza, né? Nós somos superiores. A natureza é hostil e devemos dominá-la e transformá-la em produtos, né, para o nosso bem-estar. Foi declarada guerra à terra pela água, pelo solo, pelo subsolo, e o resultado é aqui, esse momento que nós estamos de angústia. As pessoas estão com medo de morrer queimada, de morrer com os ventos, com a água que sobe, com as geleiras que derretem, com a terra que aquece e tal. E aí, obviamente, que nós temos que repensar toda essa prática, né? O desenvolvimento, esse desenvolvimento ali que o Estado brasileiro trouxe lá no sul do Pará e que traz em tantos lugares, né, esse progresso todo prometido, tem que ser totalmente repensado. Aí tem uma contradição da coisa, porque, ao mesmo tempo que a comunidade mundial está suplicando, né, o repensar dessas coisas todas, em novembro desse ano vai ter a COP30, né, em Belém, e os chefes de Estado do mundo inteiro vão estar lá conversando sobre isso. Ao mesmo tempo que essa conversa ocorre, aqui no Brasil, por exemplo, os povos indígenas estão sendo considerados travas para o progresso nacional. Né, os territórios não são demarcados, né, porque se fosse sincero a fala e o pensamento de que é necessário protegermos os biomas, então demarque-se os territórios dos povos indígenas, que os povos indígenas dão conta de cuidar dessas coisas para a humanidade. Mas não é o que ocorre, sabe? O que ocorre, então, é continuidade de genocídio, e aí a gente tem que dar nome, né, porque genocídio, aí vamos lá, vamos dar alguns nomes. Marco temporal, né? São guerras justas. Lá no século XVI, né? 17, 18, 19, falava-se em guerras justas contra aqueles que não aceitam a fé cristã, não aceitam as ordens da coroa portuguesa. Essas guerras justas continuam, sabe, com esses projetos de progresso, especialmente dentro dos territórios indígenas, assassinatos das lideranças. Olha lá os Pataxó, né? Essa semana, os pistoleiros expuseram a cabeça de uma liderança Pataxó, lá no sul da Bahia, no território que a gente estava conversando ontem, entendeu? E aí a violência, sim, que se escancara. Muitos parentes foram executados e seus territórios foram expropriados na Marcha para o Oeste, mas aí a gente não pode também, né, deixar de fazer uma atualização no sentido de dizer assim, olha, vamos pensar aqui em alguns nomes. Galdino Pataxó, Chicão Chucuru, Massal Tupã, Osiel Terena, sabe, e tantos outros assim que recentemente se foram, grandes lideranças, e sem falar a quantidade de pessoas que se foram durante a pandemia do Covid-19 por conta de um absoluto desrespeito do Estado brasileiro com relação aos direitos dos nossos povos. Então, os direitos eles estão lá colocados na Constituição e nos documentos
nos instrumentos internacionais, só que a tendência é a lei virar letra morta. Enfim, sabe, uma conversa interessante que prefiro parar por aqui, porque é longa. Obrigada, Edson. Tem mais alguma pergunta? Obrigada. Gil, Edson, de nortista para nortistas, muito obrigada. Gil, o seu trabalho só me fez ter certeza da minha visão sobre o que é fotografia e de que a gente precisa, sim, questionar o discurso que é feito a partir dela. Eu entendo que exista um padrão visual que vem desde a colonização e que se perpetua até hoje. E se a gente não colocar em xeque, não fazer as devidas comparações, incluindo comparação com o discurso e do que foi feito, tanto dela como narrativa, como o texto que se é usado, a gente nunca vai quebrar esse padrão visual. Eu sou do Amazonas, sou de Manaus, e estudei fotografia, pesquiso fotografia aqui em São Paulo já tem algum tempo. Estou voltando e quero justamente pesquisar pesquisar fotografia para além do que ela é vista como ilustração, porque muitas das vezes ela é utilizada como ilustração para perpetuar esse padrão visual de que os indígenas são violentos, são inacessíveis, ou alguma coisa com isso, mas aí você traz a ideia e a noção de que a gente pode, sim, criar possibilidades. Muito obrigada. Como é teu nome? Alana. Alana, obrigada. Bom, nós temos ainda alguns minutinhos. E se não houver... Tem pergunta? Ah, então tá, desculpa. Oi, boa tarde. Eu sou a Fabiana, gostaria de agradecer a mesa. Eu sou historiadora também, estou começando uma pesquisa sobre a relação entre o mercado editorial brasileiro e a circulação da produção indigenista nos anos 30 e 60. E aí me surpreendeu a forma como você abordou a questão das imagens, por estar ligada, uma delas, a um projeto editorial estrangeiros, né, que é essa publicação Brasil. E aí eu gostaria que você comentasse um pouco se você teve acesso e conseguiu pensar essas imagens em relação ao projeto mesmo de edição com o editor francês e esses fotógrafos autores, e como a importância disso na construção de uma imagem desse Brasil em desenvolvimento no exterior, justamente nesse contexto do pós-guerra, que acho que é bastante importante assim, para a promoção do Brasil, né, enquanto um país do progresso, do futuro, do desenvolvimento, aí com todas essas contradições. Tá? Muito obrigada. Bem, primeiro agradecer mais uma vez Thaís e Alana pelos comentários, pelas perguntas, e te respondendo e agradecendo também a intervenção. Eu consigo uma edição que eu imagino que provavelmente seja um facsímile que sai aqui no Brasil em 51, que aí já vem com o nome, pelo menos em português, ainda que todo o interior tenha a mesma estrutura, né, da edição francesa. Lá a gente percebe que a Amazônia é um tema relativamente importante, porque de 217 fotografias, mais ou menos 25 tratam, né, da Amazônia ou do norte do país. Se a gente pega ali Maranhão, né, que é parte da Amazônia que não está no norte, 25 fotografias, então acho que é relativamente pequeno para um conjunto de 217 imagens, muitas delas assim a respeito do Rio de Janeiro, que era a capital e tudo mais. E tem os textos lá, né? Os textos tanto do Antony Bon, que além de fotógrafo é o organizador, né, quanto do Alceu Amoroso Lima, intelectual brasileiro. Acho que a gente pode posicionar ele dentro de um campo conservador, né? E ambos colocam ideias sobre o que é o espaço brasileiro, a cultura brasileira, a identidade brasileira. E a Amazônia ocupa esse lugar do primitivo, do arcaico, do atrasado, né? Isso subentendendo-se a presença, sobretudo, de povos originários na região como o marcador disso, né? Então, tem um discurso muito claro a respeito dessa espécie de racismo geográfico, né, que a publicação traz, mas também eu acho que, ainda que ela se enquadrasse dentro de um projeto editorial internacional e que também lidava com
outros países, né? Então, era aquela coisa da busca pelo exótico desde o mercado editorial francês, europeu. Ainda assim, a gente pode perceber ali essa marcha para o oeste de maneira indireta, né? Assim, essa documentação fotográfica que, sobretudo, o Verger e o Gauthieron fazem, não está desvinculada de uma política de imagem no país, né, que estimula, comissiona, contrata fotógrafos, em especial fotógrafos estrangeiros, né, como Gauthieron e Verger, para circularem, né, documentando e o quanto que isso vai ser importante, né, já naquele primeiro momento, para todos esses modernistas, intelectuais modernistas das elites cariocas e paulistas. Então, eu não tenho dúvida de que esse livro ele é uma espécie de eco, né, uma espécie de diálogo com a política de imagem da Marcha para o Oeste. O texto deixa isso muito claro, né, no modo como eles pensam a espacialidade, a distribuição, né, das culturas no Brasil. Mas também as imagens deixam isso um pouco evidente também quando essas escolhas são comparadas, né, contrastadas com as opções que esses fotógrafos tinham ao seu dispor, né. Não sei se a escolha é do editor, se a escolha é do organizador, se a escolha é do próprio Gauthieron. O que importa é que essas escolhas foram feitas e elas revelam para nós a mentalidade de uma época, né, como que essa época pensava o Brasil e pensava esses interiores do Brasil. Posso fazer uma pergunta? Posso? Rápido. Olha só, porque quando eu li esse texto, né, do Gil, eu já tinha lido um outro parcial. Eu confesso assim que eu fiquei incomodado durante um tempo grande com a violência, com o nível de violência da Marcha para o Oeste com relação aos indígenas. Muitas coisas interessantes que obviamente, que vai estar à disposição das pessoas e dos pesquisadores e pesquisadoras. Você, como a pessoa que foi lá nas fontes, né, e que conversou com outras pessoas, o que mais te assustou nesse embate, né, contra os povos indígenas? Eu acho que até toca um pouco nas nossas conversas, assim, né? O que mais me assusta é essa dimensão naturalizada da violência, né? Que está, por exemplo, na tua história, na história do meu tio, na história da dona Puperi, que eu entrevisto. Então, tem uma série de pessoas que são uma prova concreta dessa violência, né? E que muitas vezes isso está naturalizado como uma coisa até positiva, né? Como se tivesse sido para salvar a vida do meu tio, simplesmente, né? Então, é uma boa ação, né? Uma maneira de salvar uma criança que vai morrer de gripe, vai morrer de disenteria, de alguma coisa desse tipo. Então, acho que o que mais me assusta não são as expedições punitivas armadas com fuzis e bombas de gás. O que mais me assusta é pensar que, durante um bom tempo da nossa história, né? Porque a gente está falando de coisas de 70 anos atrás, sim, mas durante um bom tempo desses últimos 70 anos, essas outras violências do etnocídio, né? Do projeto etnocida, que não matam pela morte física, mas matam numa espécie de morte simbólica, de morte cultural, que é a integração do povo originário, né, na sociedade brasileira, deixando de ser aquilo que ele é. O que mais me assusta é que isso seja visto como positivo naquele momento, né? E é assustador que talvez a gente ainda, enquanto sociedade, ainda tenha uma visão muito positiva de muitas dessas coisas, como tu falaste da FUNAI, né, do SPI. Então, as políticas de Estado, né, contra essas populações e territórios, elas podem ser vistas, né, a gente consegue vê-las com alguma nitidez, mas a nossa sociedade se recusa, né, a ver. Eu acho que tem um projeto também racista, né, na fundação do Brasil, que ele permanece vigente, né, até hoje. Então, acho que é um pouco por aí o meu maior impacto, assim. Foi olhar para essas vidas, como a do meu tio, como a tua, sim, como a da Puperi, e ver essa violência que nunca é manifestada, né, verbalmente, nunca é dita pelo seu nome, né, o que ela foi de fato. É isso. Bom, muito obrigada. Obrigada, Edson. Obrigada, Gil. Acho que a gente poderia continuar aqui, né? Eu gostaria só... foi falado do filme que o Gil fez, né? Então, através de um edital, né, no edital do Estado do Pará, né, da Secretaria de Estado, ele, a partir da pesquisa, vai realizar um filme, né? Se a gente tiver tempo hoje, a gente pode mostrar no final
um pouquinho desse, mas no final, então, da fala, vamos agora chamar o Yamalui, né? E começar, então, a última mesa. Muito obrigada.